Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu gostaria de refletir durante alguns minutos acerca da presença da filosofia numa composição musical da autoria de um dos maiores poetas e trovadores do nosso cancioneiro nacional, e eu me refiro aqui ao nosso querido e inesquecível Renato Russo, criador e vocalista do Legião Urbana, banda que fez muito sucesso, que teve um papel importantíssimo na cena musical da década de 80 aqui em nosso país. E, dentre outras características, dentre outras qualidades, o Renato era um leitor ardoroso de filosofia, era um grande leitor, cultor da filosofia, e a presença da filosofia na vida artística do Renato vai desde o seu nome artístico até suas composições musicais. Ora, ele adota esse nome, esse sobrenome artístico russo, lembrando que seu nome de registro é Renato Manfredini, mas ele substitui o Manfredini por Russo, e esta escolha não foi uma escolha meramente casual, foi uma escolha muito pensada. O Russo do Renato é uma homenagem que ele presta a alguns de seus filósofos preferidos. E quais seriam? Ora, primeiramente o inglês Bertrand Russell, filósofo da matemática, uma das mentes mais lúcidas e serenas do século passado, do século XX, o grande Bertrand Russell. E o Russo também é uma homenagem a Jean-Jacques Rousseau, filósofo genebrino que desempenhou um papel importante na construção do pensamento iluminista e foi uma figura extremamente cultuada pelos literatos e poetas do romantismo. Talvez numa outra ocasião nós procuraremos pontuar com maior precisão a presença destes intelectuais, destes filósofos, Bertrand Russell, Jean-Jacques Rousseau e outros, na composição, na musicografia do nosso querido Renato Russo, ele que era um leitor também, confesso, do grande filósofo alemão Nietzsche, outra presença intelectual em sua composição musical. Mas eu não estou aqui hoje para falar da presença de Bertrand Russell, Rousseau ou Nietzsche na composição musical do Renato. Eu estou aqui para falar de um outro filósofo, este que viveu no século XVII e que abre e fecha uma das mais populares, se não a mais popular, das composições do Renato, que é a música Eduardo e Mônica, né? Essa música, essa composição que entrou no disco 2 do Legião Urbana, que foi lançado lá nos idos de 1986 e que projetou, por assim dizer,
o casal mais conhecido de nossa literatura musical. É interessante aqui notarmos que um pensamento, uma máxima da autoria do filósofo francês Blaise Pascal abre e fecha a história cantada pela Legião Urbana do casal mais famoso de nossa literatura musical, Eduardo e Mônica. Olha, o Renato vai abrir e fechar esta canção, esta música, citando uma das mais conhecidas máximas do filósofo francês do filósofo francês Blaise Pascal, né? Ora, é de Pascal a máxima que diz: o coração possui razões que a própria razão desconhece. O coração tem suas razões, e estas razões, as razões do coração, a própria razão quase sempre desconhece. Ora, é com esta máxima que o Renato abre e fecha a história cantada em versos musicais de nosso memorável casal, inesquecível casal, Eduardo e Mônica. Ora, o Renato diz: e quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Esses dois versos abrem e fecham a história musicada de Eduardo e Mônica. História essa que recentemente mereceu um filme que está em cartaz nos nossos cinemas, né? Pelo menos, bom, se eu não estiver ainda desinformado, suponho que ainda esteja em cartaz, mas é a segunda música do Renato, da Legião Urbana, que rendeu um filme, né? A primeira foi Faroeste Caboclo, que também rendeu uma bela obra cinematográfica, não poderia ser diferente. A música, uma música maravilhosa, e agora, mais recentemente, Eduardo e Mônica também saíram da partitura, saíram da música e se tornaram cinema. Ora, é interessante notarmos que o nosso Renato vai recorrer a um filósofo francês, Blaise Pascal, para abrir e fechar esta que se tornaria a música acerca de um casal mais popularizada em nosso cancioneiro nacional. Agora, para entendermos um pouco o que o Renato tinha em mente quando recorreu a Pascal para se inspirar na composição de Eduardo e Mônica, é necessário que nós entendamos dois temas muito presentes e que em Pascal não são excludentes, não são contraditórios, são complementares. Que temas são esses? Esses temas são temas ligados à área do conhecimento, propriamente dita. Ora, é o espírito geométrico e o espírito de finesse. Ora, em sua discussão acerca, em sua filosofia do conhecimento, Pascal vai estabelecer uma distinção entre aquilo
que no conhecimento segue, é determinado por um espírito geométrico, e aquilo que na perspectiva do conhecimento é determinado por um espírito de finesse. Ora, o que seria esse espírito geométrico? Ora, para Pascal, o espírito geométrico nada mais é do que o conjunto das verdades evidentes, o conjunto das verdades claras e objetivas, as verdades que não carecem de demonstração, cuja veracidade não carece ser demonstrada, porque a sua veracidade é auto-evidente. Nós não precisamos recorrer a um processo heurístico, dialético para demonstrar a sua veracidade. As verdades que compõem o espírito geométrico são auto-evidentes. Por exemplo, a parte é menor que o todo. Olha, essa é uma verdade auto-evidente. Nós não precisamos demonstrar a sua consistência, a sua veracidade. Ora, esta verdade é uma verdade que se abstrai de um espírito geométrico. E existem outras. A realidade do tempo, a realidade do espaço. Nós não precisamos demonstrar a existência do tempo, não precisamos demonstrar a existência do espaço. Tempo e espaço são princípios, são pressupostos autoevidentes, que não carecem de demonstração. Agora, o espírito de finesse nos coloca diante de verdades que não são tão claras assim, de verdades que não são tão objetivas assim, de verdades que não se dão de imediato com toda a consistência, com toda a objetividade encontrada nas verdades que constituem, que fazem parte do espírito geométrico. Ora, as verdades abstraídas de um espírito de finesse são aquelas verdades intuitivas que, ainda que indemonstráveis, nós teremos muita dificuldade em negá-las. Se não, para sermos um pouco mais radicais no argumento, ora, nós só as negaríamos se tivéssemos perdido a razão, a lucidez. Ora, as verdades que compõem este espírito de finesse são verdades profundas, são intuições que, ainda que não tenham a evidência, a objetividade, a clareza das verdades geométricas, elas nos afetam de tal modo que seria impossível negá-las. Ora, as verdades do coração são aquelas verdades que, para além de suas aparentes contradições, incoerências ou inconsistências, objetividades, possui um núcleo muito sólido, possui um fundo muito consistente. E foi pensando nas verdades do coração, foi movido pelo espírito de finesse, que o nosso Renato compôs Eduardo e Mônica. E é interessante notarmos que, como artista que era, como poeta que era, um Renato Russo estava muito mais próximo de um espírito intuitivo, de um espírito movido por razões
do coração, do que um espírito geométrico, do que um espírito mais objetivo, né? Esse é o espírito do engenheiro, este é o espírito do físico, este é o espírito do arquiteto, mas enquanto poeta, Renato estava muito mais próximo desse espírito de finesse, dessas razões do coração e como elas caíram bem, e como elas se ajustaram, se acomodaram bem à vida deste casal. Este casal que, como sabemos, não tinha nada em comum. Eram figuras completamente distintas, diferentes entre si. Mônica, uma figura extremamente descolada, ligada nos acontecimentos políticos do país, cursando medicina, fluente em alemão, gostava de conhaque, pintava o cabelo, participava ativamente dos bailes, das festas de seu tempo, era leitora de Rimbaud, adorava os filmes de Godard, curtia Caetano, curtia Bauhaus, curtia Van Gogh. E Eduardo, uma figura extremamente, diríamos, careta, né? Para nos valermos de um termo muito apropriado, penso eu. Era uma figura extremamente careta, uma figura que não gostava de chegar tarde em casa, uma figura que não bebia, uma figura que não frequentava festas ou bares, uma figura que só curtia cinema e novela, uma figura que ainda jogava botão com o seu avô. Ora, como figuras tão distintas e distantes, de gostos tão diversos, de mundos tão contrastantes, puderam se encontrar e deste encontro brotar um amor que culminou numa constituição familiar. Se casaram, construíram casa e tiveram um casal de gêmeos, um casal de filhos. Ora, duas figuras aparentemente contraditórias, duas figuras aparentemente opostas e que se uniram por meio do mais profundo sentimento do amor. Ora, como explicar, onde encontrar o fundamento para justificar e demonstrar a coerência deste relacionamento? Certamente, nós devemos ir buscar não na razão geométrica, não nas verdades objetivas e claras, pressupostos para entendermos esta relação, mas devemos sim buscar num espírito de finesse nas razões do coração, nas razões mais profundas de nossa alma, ou alguma luz para entendermos esta relação. Ora, por meio de Pascal e na releitura, por assim dizer, que Renato fez acerca da filosofia do coração, da razão do coração, do grande Blaise Pascal, nós podemos afirmar que aquilo que aparentemente poderia parecer absurdo e impossível encontra um sentido de ser, ainda que este sentido nos foge a racionalidade geométrica ou cartesiana. Entretanto, não podemos negar que existe alguma razão neste aparente e total absurdo. Ora, é isso que aprendemos com Pascal, é isso que aprendemos na releitura que o nosso querido Renato fez de sua filosofia. Estarmos sempre atentos, porque, de repente, para além de algo absurdo e contraditório, se constrói, se é tecido ou tecida uma história bonita, cuja razão nós só podemos encontrar no mais profundo de nossa alma, no mais profundo de nosso coração, e que está para além de
todas as evidências racionais, geométricas, cartesianas. É o que nós podemos abstrair dessa relação entre Eduardo e Mônica, pensada a partir dessa via pascaliana. Um grande abraço a vocês e até a próxima.